Pronto. Ok. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei nem se é a internet ou se é o Instagram, sabe? É, Porque eu eu acho, moro próximo do acho que é porque está Morro. chovendo em Brasília. Eu acho também. Eu acho também. É, não sei até onde que vocês ouviram. Eu escutei até essa dica que você deu de participar como ouvinte dessas reuniões, que não tem nenhum livro que dá o que você vivencia ali. Não, não tem. Então, a dica, e principalmente os alunos que estão em Brasília, né? Eu acho que eu incentivo, inclusive, os meus orientandos a participarem. E eles saem de São Paulo e vão para Brasília, né? Então, vocês que estão aí, aproveitem, né? A possibilidade. É. O convite, na verdade, a sequência foi, primeiro, CTConf, Uhum, na época GTCom. uhum, Teve uma nova reconfiguração do grupo e durante essa reconfiguração houve o convite, né, para acadêmicos e eu fui, né, convidada como acadêmica para participar do GTCom, CTConf, hoje CTConf. Então, a uhum. primeira participação foi pela participação da academia neste grupo. E é muito importante ter a participação da academia junto com os profissionais, porque neste diálogo nós conseguimos resultados bastante interessantes. Então, a partir da participação no GTCom, né, CTConf, eu fui convidada a participar do GA. O GA é o grupo assessor ligado ao Conselho Federal de Contabilidade. E a partir do GA, eu fui, né, convidada a participar do processo de nomeação do IPSASP, e que a partir deste ano eu passei a ser membro. Então hoje eu estou como membro, eu brinco de toda a cadeia, né? Eu estou como membro do IPSASP, estou como membro do GA e também com CTConf. Agora teve uma mudança na composição e por enquanto eu não sei se eu vou continuar ou não, né? Então teve uma alteração na composição da CTConf e os convites ainda estão sendo feitos, né? Então não sei, veio a pandemia, enfim, né? Esse não é o está ainda em stand-by esse processo, né? Então a CTConf eu não sei se eu continuo, né? Tá. E eu tenho falado com principalmente, né, com os meus orientandos, os alunos que participam das disciplinas, que eu participo de toda a cadeia, porque eu estou no processo de normatização internacional, processo de normatização nacional, e também, hoje, eu desenvolvo uma atividade de extensão na reitoria da Universidade de São Paulo, com desenvolvimento do sistema de contabilidade da universidade. Então, assim, não posso nem reclamar quando eu estou lá na reitoria e falar, essa norma, não, porque eu participei da elaboração da norma, então não posso reclamar, não. Pode falar mal, nem reclamar, né? Não, não posso. Mas Desafio. é uma grande experiência também, né? Que a gente sente lá o problema na ponta, né? E eu acho que isso é essencial, porque o regulador, o normatizador, teoricamente está lá em cima, né? E aí muita gente fala, quem faz a norma com certeza não tem que executar. Você não, e isso aí não podem falar de você, porque você tem que executar. Não, tenho que executar. E também, assim, independente de ter ou não que executar, eu sempre tive essa preocupação, principalmente nas atividades de pesquisa, né? De entender quais são as dificuldades de implementação, porque não basta ter uma norma, né? A norma ela também tem que ser implementada para o sucesso do próprio processo de normatização. Então, a gente tentar fazer essa aproximação entre o que é possível e o que é planejado, né? Eu acho que é uma das grandes missões que eu tenho em particular, mas eu acho que há várias outras pessoas que participam desse processo de normatização como missão, né? Patrícia, assim, eu vou pedir para vocês falar um pouquinho para a gente, que é uma curiosidade minha, e eu acho que a grande parte dos alunos tem, o que o IPSASB faz, assim, de uma forma bem resumida, o que ele faz e, assim, o que você, desde que você se tornou board member, assim, o que você já atuou, em quais normas, você pode antecipar isso para a gente?
Sim, eu acho que é importante dizer como que essas três entidades, né, esses três grupos, eles têm interferência no dia a dia das entidades públicas aqui no Brasil. Então, o IPSASB é um board ligado à IFAC, a Federação Internacional de Contadores, e ele emite normas internacionais de contabilidade. Então, as IPSAs representam um modelo de contabilidade internacional e que muitos países têm ou adotado diretamente ou tomado como referência. O IPSASB ele é formado por membros de diferentes países. Isso é muito importante para que você tenha, de fato, uma norma que se ajuste às características dos diferentes países, né? E então, os membros do IPSASB, eles são responsáveis por analisar os vários materiais que são produzidos durante o processo de elaboração de uma norma e de aprovar a norma que vai ser emitida. Então, basicamente, os membros do IPSASB fazem isso. Quem elabora os materiais é o staff, né, do IPSASB, mas normalmente com a ajuda, com o suporte tanto de membros como de outras pessoas que têm atuação relevante naquele tema em específico. São formados task forces. Por exemplo, a partir de agora eu vou participar da task force relacionada a recursos naturais. Então, tem um grupo que vai discutir todos os materiais, desde definição de escopo até elaboração de minuta essa que passa por consulta pública, a depender do processo, que passa por revisão, né, por o que se chama de exposed draft, que é da minuta da norma mesmo, que passa por avaliação. Então, todo esse material ele vai ser a task force vai trabalhar e o IPSASB, o board, vai avaliar e aprovar, né, para que ele possa ser colocado em consulta pública como exposed draft e depois até virar minuta de norma. Então, quando essa norma ela é gerada, no GA, nós fazemos, então, a convergência dessa norma para a norma brasileira de contabilidade, e é uma análise minuciosa que nós precisamos fazer, porque aquela norma foi elaborada, a IPSAS foi elaborada pensando no contexto internacional. A gente tem que verificar se ela é aplicada ou não ao contexto nacional, mas não a norma como um todo, qual item, que às vezes tem item que não se aplica. Por exemplo, o conceito de empresas é diferente do conceito de empresas que a gente utiliza, então a gente tem que entender o que não é aplicável. Não é que assim, é difícil de aplicar, envolve muito investimento, não é isso. O que a gente faz no GA, assim, isso não se aplica, isso não existe na realidade brasileira. Então, e sem contar que a gente tem também que ter toda uma preocupação com a terminologia que nós utilizamos, né? Então, a gente faz, no GA, nós elaboramos minutas de norma, essas normas também passam por consulta pública, tem normas atualmente em consulta pública, se vocês entrarem lá, né, no site do CFC, vocês vão ter, tem 4 normas em consulta pública. Nós recebemos essas sugestões, recomendações, indagações, né, da consulta pública, e aí revisamos minuta de norma até virar norma brasileira de contabilidade. Só que o GA, ele não aprova a norma, né? Quem aprova é a plenária do CFC, tá? Do Conselho Federal de Contabilidade. E depois, essa norma, ela vai ser base para a elaboração do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que ele é obrigatório, ou seja, os entes têm que aplicar. O manual não é igual ao manual da Sociedade por Ações, não.
ele é uma norma que tem que ser seguida. Então, a cada momento, né, a gente, né, faz um filtro, eu falo, a CTConf faz um filtro do que vai ser obrigatório em cada momento, né, tanto para estados, municípios, como para a própria União. Então, esse é o processo de normatização. Nossa, eu acho assim, eu acho lindo assim escutar, porque você mostrou realmente a inter-relação, né? Então é o Sim, seguinte. é que a gente, então, por que é importante participar do IPSASB? Porque a gente pode levar inputs e essa norma, ela já nascer mais ajustada ao nosso contexto. Então, existe todo um esforço. E veja, eu estou lá como membro, mas não é só o meu trabalho, é o trabalho de várias pessoas. Todas as pessoas que eu interajo nesses vários grupos e também as pessoas que eu interajo na USP. Então, eu tenho uma rede, né? Na verdade, eu não vou sozinha. Eu vou junto com essa rede. E essa rede é que me dá elementos para levar inputs para o IPSASB e que essa norma possa vir, né? A intenção é que ela venha mais ajustada à nossa realidade. E depois todo o processo de discussão que a gente faz no GA e depois todo o processo de discussão na CTConf, né? Então, até ter o manual, que é o que precisa ser aplicado. E aí, lá na reitoria, eu quebro a cabeça para saber como é que aplica. Porque tem uma infinidade de conhecimento que precisa ser produzido. A gente estava discutindo norma de bens móveis. A gente não tem uma referência. Como que a gente estabelece, o que a gente controla como estoque ou como bens móveis, né? Sistemas, como que a gente faz a integração entre sistemas. E assim, esse conhecimento, ele é gerado no setor público, só que ele está espalhado, ele não está sistematizado. Tem muito conhecimento sendo produzido no setor público, muito conhecimento, mas ele ainda está, né, tem várias iniciativas também de disseminação, mas eu acho que uma das contribuições assim fantásticas que a academia pode dar é exatamente ajudar nessa sistematização e divulgação. E aí eu volto de novo no Pontigov, né? Qual é a ideia aí da existência de um grupo de pesquisa com essa missão, né? Que é produzir e disseminar. Às vezes é sistematizar, porque o conhecimento está sendo produzido por técnicos que nós temos, né? Pessoas, gestores, técnicos fantásticos que trabalham no setor público. Assim impressionante. Quem conhece o setor público não se afasta. Né? Acho que a Ludmila não vai se afastar, não. Ela está na contabilidade em geral, inclusive ela incluiu a pública aí. Exatamente. E eu falo para os alunos, assim, porque eles falam IPSAS, eu falei, gente, IPSAS é muito mais complexo do que até as IFRS, porque o setor público é infinitamente mais complexo do que uma empresa. Do trabalho do IPSASB, em que havia o alinhamento com as IFRS. Então, uma primeira fase, o trabalho estava muito mais focado no alinhamento com a IFRS. Então, por exemplo, a gente tem normas sobre imobilizado, intangível, assim por diante. Estamos agora em uma fase de desenvolvimento do zero de normas específicas para o setor público, que são transações, são recursos que só existem no setor público. Por exemplo, recursos naturais, né, que tem a norma, tem impacto no setor privado, mas a perspectiva que a gente de análise do setor público é bastante diferente. Né? Por exemplo, bens do patrimônio cultural, Museu Nacional, mesmo a esplanada aí dos ministérios, né, que é considerado um patrimônio cultural. Então, como é que a gente faz para contabilizar e para quê, né? Que informação que vai ser gerada, né? Você tem critérios específicos de mensuração, você tem instrumentos financeiros que são específicos do setor público, né? A gente está falando bem de infraestrutura, como é que eu faço? Ponte, estrada, como é que eu faço, né? Porque informação sobre isso eu tenho que fazer a gestão, né? Então eu preciso de informação.
uso, sabe, valor de venda, coisa do setor público não tem valor de venda, como mensurar o valor em uso, unidade geradora de caixa. Eu fico imaginando o desafio que é fazer uma norma nesse sentido. Sim, sim, sim. É um desafio enorme, exato. Então, eu entrei nesse momento mais desafiador, porque agora a gente está em normas mais específicas do setor público, né? Mas tem sido um desafio muito interessante e eu sou muito grata, de fato, a todas essas pessoas que compõem essa rede que me dão suporte, né? Que me possibilitam fazer um trabalho interessante. Então, eu não trabalho sozinha, a Patrícia não é sozinha, né? A Patrícia, ela trabalha, mas trabalha com muita gente ao mesmo tempo. Eu estava brincando, assim, quarentena não tem nenhum tipo de, sabe, não tô me sentindo enfadada, né? Não tô me sentindo assim, Um tédio. tenho que fazer. Não, não tem isso, né? Não existe isso, né? A gente tem muitas possibilidades aí de atuação, né? Acho que Ai, legal, isso é muito Patrícia. interessante. Legal isso mesmo. Eu tava... Eu queria também fazer só um outro parênteses, assim. Claro. Esse trabalho que é feito, IPSASB, GA, CFC, esse trabalho é voluntário, todos. Todos que trabalham, não é só a Patrícia que está na academia. Essa é uma atividade de extensão, a gente considera como uma atividade de extensão, e que trabalha voluntariamente, não. Todos que atuam voluntariamente. E são horas de dedicação, né, para conseguir produzir um material com qualidade, que isso possibilite gerar informações de qualidade e, consequentemente, que melhores decisões possam ser tomadas. No final das contas, o que motiva quem atua na área pública, seja academicamente, ou seja via atuação profissional não acadêmica, o que eu percebo como um traço comum, né, das pessoas que têm uma dedicação muito forte para a área pública é essa vontade de contribuir para a coletividade, assim, para fazer com que a vida das pessoas fique melhor. Então, e é um trabalho assim que, como ele é meio, né, ele não tem um reconhecimento imediato, não. Então, assim, a gente também tem que ser muito seguro do que a gente está fazendo, sabe? Com certeza, porque é meio, né? Contabilidade é informação, é meio, né? Então, Exato. não vai ter uma inauguração, diferente de uma ponte ou de uma política pública que se estabelece, quando se faz uma norma, não tem uma cerimônia de inauguração que é visível na sociedade. Não, na verdade, mais uma norma. Né? Mais uma norma. E tem que ter todo o processo de convencimento do que... E assim, a academia tem que se debruçar para saber se realmente está gerando essa informação de maior qualidade, se isso isso tem propiciado a geração de melhores decisões, né? Então, eu acho que esse é outro tema que a Ludmila tinha me pedido para falar de tema de pesquisa, então já estou falando também. Isso, eu já ia começar. Patrícia, dá um tema aqui, porque tem um monte de gente aqui em Brasília que quer fazer TCC na área pública. Muita gente na UNB. E aí ele ficou assim, professora, me dá tema, me dá tema. Eu falei, gente, eu vou trazer uma pessoa que vai falar um monte de tendências de discussão no setor público e pesquisa na área pública. Então, na verdade, nós temos na área pública muitos trabalhos falando da reforma de uma maneira geral, mas se a gente buscar o micro, né, que não é tão micro assim, mas das normas em específico, né, por exemplo, imobilizado, intangível, entendendo onde que essas normas são mais relevantes, quais são as dificuldades de implementar, quais são as facilidades, e mesmo a geração de conhecimento porque a norma ela é geral, né? Então, como eu estava dizendo, a questão de bens móveis, quando você vai aplicar a norma, tem várias dificuldades que as entidades enfrentam, né? Por exemplo, como que eu faço atribuição de valor para aquele bem que está registrado por R$1?
né? Como é que eu faço isso, né? Então, tem muito conhecimento que pode ser gerado via pesquisa, inclusive via TCC. Um tema que está na agenda de pesquisa do IPSASB para saber se entra no plano de trabalho, que é o reporte diferenciado, né? Quais são as dificuldades que os municípios enfrentam? Quais as transações que eles fazem? O que é, né, fazer um reporte diferenciado? Essa é uma pesquisa que a Maiara tem feito, mas aí eu fico pensando assim na lógica da área da saúde, sabe? Que eles fazem vários casos, depois alguém vai lá e junta tudo. Então, se tiver várias pessoas fazendo estudos, por exemplo, sobre municípios ou sobre outros tipos de entidades, então, quanto mais evidência a gente tiver, mais inputs nós teremos também para poder, né, trazer para essa discussão. Porque a norma, assim, não é? Fiz a norma, acabou, nunca mais muda, né? Por exemplo, a estrutura conceitual do setor público ela está em processo agora de revisão. Então, essas contribuições. E outras contribuições para temas que estão na agenda. Então, o que estão na agenda? Reporte diferenciado, apresentação das demonstrações, que parece que está bem defasado, né? Porque quem tem paciência de pegar jornal e ficar lendo aquele monte de... Pois né, então, por exemplo, né? Essa é o Glauber discussão. Até isso, né? A dificuldade de se ler o Balanço Geral da União. Meu Deus do céu, tem que ter uma coisa mais didática. Sim, sim. E essa discussão é feita no setor privado também, né? Sim. Ninguém aguenta aqueles balanços, assim, como é que eu consigo ter uma informação rápida? Agora, tudo bem, você precisa ter o detalhe também, porque às vezes você precisa ir lá no detalhe, né? Temas também relacionados com taxas de juros negativos, gastos tributários, que são todos temas que estão na agenda de pesquisa do IPSASB. Fora isso, a gente tem os projetos, né, no plano de trabalho e que ainda precisa de muita discussão, precisa entender se realmente como é que vai acontecer essa aplicação, o que o projeto deu conta, o que ele ainda não deu conta, né? Como eu estava falando, dos bens de patrimônio cultural, estava falando também dos recursos naturais, bens de infraestrutura, como é que você faz a avaliação, por exemplo, um dos temas, como é que você faz a avaliação do terreno onde foi construída a ponte? Né? Como? Eu fico pensando. Aliás, tem que fazer. Que relevância que tem isso também? Porque a gente sempre tem que perguntar qual é a relevância. Qual é o custo-benefício da informação, né? Porque se ela for mais custosa para mensurar isso do que a informação em si, tem que analisar isso também, né? Por princípio. Então, esse é outro grande tema que tem sido colocado na pauta. Qual é o custo-benefício da informação? Né? O que gera, qual é o custo para gerar, como que ela é utilizada, o que ela tem gerado de benefício. Nós não temos os mesmos modelos, né, do setor privado, por exemplo, velho relevância. Eu não consigo relevância da informação contábil a partir de um modelo matemático, que é comum nos estudos que nós temos no setor privado. Mas como é que a gente pode avaliar a relevância? Né? Então, cada uma daquelas características qualitativas, né? Como que a gente pode contribuir para gerar um construto sobre cada uma dessas características? E já um desafio para quando vocês forem para o mestrado, para o doutorado, é tentar entender como é que seria essa base teórica que nós podemos utilizar para poder estudar a contabilidade aplicada ao setor público. Então, tem alguns artigos também que trazem essa discussão. As bases teóricas ou conceituais que são usadas para o setor privado não são adequadas, mas isso é um próximo passo, quando vocês estiverem lá no mestrado e doutorado, que eu espero que alguns de vocês, né, tenham se entusiasmado, assim, falado, olha, vou seguir essa trilha aqui, vou fazer mestrado, fazer doutorado. Patrícia, cada dia me surpreendo mais. Eu recebo directs, assim, mensagens, não só dos meus alunos em sala de aula, mas aqui no Contabilidade em geral, as pessoas cada vez mais querem ir para a academia. Eu estou impressionada. Eu tenho eu posso falar para vocês que desde que esse perfil existe, assim, pelo menos umas 15 pessoas já falaram para mim que quer ir para o mundo acadêmico, que quer ser professor. E eu fico impressionada, porque na minha época de graduação não era assim.
entendeu? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu também tenho recebido vários estudantes interessados e eles me perguntam, né, como que é a carreira acadêmica. Ela é desafiadora, ela exige bastante, né, de nós, né, uma dedicação muito grande, mas ela é muito Exato. gratificante porque nós conseguimos fazer parte, né, da trajetória de várias outras trajetórias. Então, acho Exatamente. que isso é, assim, não tem o que paga, né? Assim, tem uma satisfação muito grande. Realmente, eu tenho uma satisfação muito grande em ser professora e em ser pesquisadora. E Eu também também. contribuir com todos esses processos. Eu também. E essa questão do setor público, que eu falo para os alunos também, o setor público é apaixonante. E ele é apaixonante justamente porque ele é desafiador. E a Sim. contabilidade aplicada ao setor público é assim, eu falo que toda vez que eu vou naquelas round tables aqui que acontece em Brasília, com o GA, com o pessoal, eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu sei é muito pouco perto do que eu ignoro. E isso faz com que você queira sempre mais. O setor público traz esse desafio, sobretudo a contabilidade aplicada ao setor público. É muito incrível isso. A Claudinha está aqui falando, obrigada. Ela que também aí é uma defensora, né, de pesquisas no setor público. É impressionante mesmo. Sim, sim. Não, como eu disse, né? A gente, Cláudia, você é parceira, né? Como eu já disse, tem várias pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamento e que vão comigo, né? Eu não vou sozinha. Então é isso, né? Assim, é um desafio tão grande que todo mundo fica junto, né? De mãos dadas, assim, né? Porque a gente quer fazer a coisa acontecer e sabe que também não consegue fazer sozinho, então a gente tem que dar as mãos e trabalhar em conjunto. Então todos são muito bem-vindos, viu? Todos que quiserem, academia ou não academia, mas se dedicarem à área pública, são muitíssimos bem-vindos, né? Nós precisamos de muita gente trabalhando para desenvolver, né, a área pública e a gente ter uma sociedade também mais desenvolvida econômica e socialmente, né? Acho que a gente não pode deixar, não é só o econômico, só o social, é o econômico e socialmente. E o Né? social. E comentar com você, né? Os alunos têm muito interesse em se aproximar de pesquisa do setor público aqui na UNB, em Brasília, claro que tem. Mas, assim, em relação ao Contigov, eu falo para eles que o Contigov está sempre de portas abertas para participar das discussões, né? Eu falo Sim, sempre sim. com eles. Porque eu também sou membro do Contigov à distância, mas sou. Sim, sim, com certeza, com Né? certeza. Sim, o Contigov é um espaço de interação e de impulsionar, né? O que a gente puder fazer para impulsionar, considerando o que eu acabei de falar, que nós precisamos de mais gente com mais, né, com esse interesse e essa disposição. Então, enquanto tiver alguém, estamos lá, de portas abertas. Isso. E aí eu queria já, assim, de antemão, Patrícia, assim, sempre que tiver, que agora está no coronavírus, eu sempre recebo os convites, né, das reuniões abertas do Contigov, mas mandar aqui para a gente do Contabilidade em geral para a gente divulgar, né? Tá bom. Porque transmitidos e tudo, e eu acho que, assim, os alunos aqui têm muito interesse na área pública. Muito, Sim. muito. E é sempre bom essa interação. Assim, o NB-USP, com o TIGOV, com os grupos de pesquisa que tem aqui, eu acho que todo mundo ganha com isso. Sim, com certeza. Essa interação ela é extremamente relevante. Pode deixar que quando tivermos os convites, né, voltarmos, apesar que já, assim, né, tem esse momento assim que eu não sei, nossa, como eu me reorganizo, né, na questão da pandemia, como que eu me reorganizo, mas eu acho que neste momento nós já estamos nos reorganizando dentro de uma outra sistemática de trabalho. Acho que em breve nós teremos aí eventos. Online. Online. Teremos. Bom, eu queria agradecer pela disponibilidade em compartilhar essa experiência. Eu falo para os meus alunos que o nosso bem mais precioso é o tempo
E quando a gente acha uma pessoa que disponibiliza tempo, passando conhecimento, a gente tem que ser muito grato. E eu sou muito Imagina. grata à sua disponibilidade, não só de conversar aqui, mas por toda a nossa relação, toda a convivência na USP, todo o processo de orientação. E falar para você que a UNB está aqui de portas abertas para receber a professora Patrícia, a USP, o Contigov. E, assim, muito obrigada mesmo por esse momento. Foi muito incrível, eu adorei. Eu que te agradeço muitíssimo a vocês, né? Ao seu convite, a todos que participaram e a todos que depois assistirem, né? Nem sempre dá para poder participar durante a transmissão ao vivo. Isso, vou colocar já o SoundCloud, né? No SoundCloud, que é o podcast. Já vou subir e vou colocar também no YouTube, e aí as pessoas vão assistir. E aí, de antemão, eu já vou te adiantar que vão surgir perguntas, e aí eu vou repassar. E aí depois a gente combina um jeito de você responder as perguntas que porventura aparecerem aqui no perfil. Tá bom, combinado. Então tá bom, um beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, muito obrigada.